Muito boa tarde para você, seja você muito bem-vindo a mais um Meetup da Saving Cloud. Hoje é quinta-feira, dia 17 de março, 1 da tarde pelo horário de Brasília. Eu sou Marcos Barbosa e nós seguimos juntos aqui por pelo menos uma hora nesse bate-papo que hoje é tudo sobre o Firebird 4 e a sua verdadeira capacidade. Esse é um tema muito interessante para você que busca atualizar a sua versão do Firebird, sabendo também o que há de novidade no novo release, além de tirar suas dúvidas sobre a verdadeira capacidade do banco de dados Firebird. Então, se esse é o seu caso, hoje nós trazemos todos os detalhes para você. E participando do nosso evento mais uma vez, e fazia tempo que ele não participava aqui com a gente, inclusive foi o primeiro especialista que eu tive a oportunidade de entrevistar aqui na Saving Cloud, e que hoje retorna ao Meetup. Nós estamos falando do especialista DBA em Firebird, Edson Gregório, que já vai estar aqui com a gente ao vivo, tá certo? Ele vai responder a perguntas como: quais inovações e diferenciais posso encontrar na versão Firebird, o release que saiu em dezembro 4.01, como configurar e programar backups e muitas outras perguntas. Inclusive, vamos ter demonstrações aqui ao vivo de como criar e configurar um banco de dados em Firebird na plataforma da Saving Cloud e também realizar o teste em tempo real de acesso múltiplos à plataforma. Inclusive, o link para você participar está aqui na nossa descrição, você pode clicar e deixar numa aba aí separado, que no momento correto o Gregório vai trazer para vocês vão poder participar ao vivo aqui com a gente. Além disso, você pode participar aqui enquanto a gente não começa com a sua interatividade. Manda aqui no nosso chat ao lado o seu boa tarde e a cidade da onde você está assistindo o nosso bate-papo de hoje aqui, tá certo? Aproveite também, se você não é um inscrito no nosso canal, já se inscreva, tá esperando o quê? A gente tem muita interatividade, muitos conteúdos relevantes aqui na nossa plataforma, inclusive tem vídeos já com o Edson Gregório aqui sobre Firebird, você pode conferir após o nosso Meetup de hoje, clicando na nossa aba Vídeos, tá certo? E siga também as nossas redes sociais, todas elas, @SavingCloud, sempre conteúdos especiais para você que participa, está aí ativo nas redes sociais, tá certo? E agora é hora, então, de falar da Tech Guru. Esse, inclusive, é um evento oferecido pela Tech Guru, a sua plataforma Tech. E para você que não sabe o que é a Tech Guru, eu vou explicar para você a partir de agora. A Tech Guru é uma plataforma que reúne conteúdos sobre as mais diversas aplicações disponíveis no mercado, Kubernetes, WordPress, Firebird, Windows, MySQL e muitas outras. Conta com grupos de discussão e compartilhamento de ideias e conhecimento trocados entre especialistas nos assuntos, empresas do ramo, desenvolvedores e quem tem curiosidade de aprender e conhecer mais sobre tecnologia. Então, na sua tela agora aparece o site da Tech Guru, você pode acessar e ter nas suas mãos esses grupos, inclusive de WhatsApp, Telegram, Reddit, o fórum no site, blog e muito mais, sempre atualizado semanalmente com conteúdos relevantes. O site é techguru.com.br, você pode ir lá acessar e conferir, tá certo? E a Saving Cloud, que apoia sempre o conhecimento, é referência na área e apoia esse projeto e quer que você, do outro lado, participe também, tá certo? Então, todas as redes sociais da Tech Guru também vão aparecer na sua tela agora, @TechGuruOficial. Inclusive, aqui na descrição, novidade para vocês, os grupos de Firebird já estão criados, é só você acessar ali, clicar aqui no Telegram, como eu disse, no WhatsApp, clique e participe, se torne um membro também, tá bom? Agora a gente preparou aqui um VTzinho rapidinho para você que ainda não entendeu o que é a Tech Guru e na sequência nós temos mais Meetup aqui, trazendo inclusive o Edson Gregório. Muito bom, então para você aí que quer acessar, né, o nosso site e participar dos nossos grupos, techguru.com.br. E hoje, para você que participa do nosso evento aqui, tudo sobre o Firebird 4 e a sua verdadeira capacidade, tem bônus. Então, se você é um lead que entrou aqui na Saving Cloud, está aí testando a plataforma, para você criar um novo ambiente, vai ter bônus aqui para você. Então, fique de olho e anote, inclusive, as palavras-chave
que no final do evento, são 3, tá, gente? 3 palavras-chave, que no final do evento nós vamos revelar, então, quais são os bônus de hoje do nosso evento, tá certo? Vamos lá, então, chegou a hora da gente ler a interatividade de vocês, o boa tarde, da onde vem, quem está aqui com a gente nessa tarde de quinta-feira, dia 17 de março. A Aline Vieira mandando seu boa tarde americana. Temos o Rodrigo de Freitas mandando aqui o boa tarde, a Michele Mignoli, o Rogério Zec, de Assis Bonfim Macedo mandando seu boa tarde, Larissa Moreira também, boa tarde. Jefferson também aqui, o Daniel Guidolin para completar a turma que está acompanhando o nosso bate-papo, que vai começar daqui a pouquinho com o Edson Gregório. E importante, tem dúvidas sobre Firebird, sobre a plataforma, quer tirar suas dúvidas? Aproveite, mande a sua pergunta aqui, que já já a gente tem aqui a sua pergunta lida e respondida por Edson Gregório, tá certo? Lembrando que o nosso tema de hoje, para você que está chegando agora, é tudo sobre o Firebird 4 e a sua verdadeira capacidade. Esse é um tema muito interessante para você que busca atualizar a sua versão do Firebird, sabendo também o que há de novidade no novo release liberado em dezembro, tá? É claro, como eu disse agora há pouco, você tira suas dúvidas também sobre a verdadeira capacidade do banco de dados, com teste ao vivo aqui, inclusive, demonstração do Edson Gregório. E o nosso convidado, né, como eu falei, vai demonstrar ao vivo, vai responder várias perguntas aqui que nós separamos para o nosso bate-papo de hoje. Mas antes da gente começar, agora sim, 40 segundinhos e o Edson Gregório vai estar aqui com a gente. Chega de espera, então a gente recebe nessa tarde aqui Edson Gregório. Boa tarde, Edson. Tudo bem com você? Como vai? Boa tarde, Marcos. Beleza? Tudo jóia por aqui, por aí. Eu espero que esteja tudo bem, né? E boa tarde aí, pessoal. Jóia. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por vir prestigiar aí o evento. É sempre um prazer estar por aqui. Maravilha. Lembrando que para quem está assistindo o nosso bate-papo aqui com o Gregório, que começa agora, é importante que você mande a sua dúvida, a sua questão. Quer saber um pouco mais sobre o Firebird? Guardou aquela dúvida? Traz para a gente, manda aqui no chat que daqui a pouquinho ele responde. E a gente começa então o nosso bate-papo com o Gregório, né? Com uma tradicional, né? Nossa tradicional rodada de perguntas aqui. E ele já vai começar também mostrando para a gente como criar um ambiente na plataforma da Saving Cloud. Então, vamos à primeira pergunta, que já é para a gente dar play aqui no nosso bate-papo de hoje, que é como configurar e programar o banco de dados Firebird, aqui na plataforma da Saving Cloud. Show de bola. Então, eu vou até pedir para o Marcos já colocar minha tela aqui, porque essa pergunta eu pedi para que ele deixasse já por início, para que a gente possa criar o nosso ambiente aqui, para vocês verem como que é bem simples fazer a criação. Por quê? Porque a gente vai criar um banco de dados aqui ao vivo, em nuvem. Eu deixei um banco de dados preparado, que é esse daqui, já com algumas informações para que vocês possam acessar no final do evento, certo? Então, até tem um link que eu passei para o Marcos também, para que vocês baixem a FB Client, tá? Para que vocês consigam acessar esse banco aqui em nuvem, ao vivo. E a ideia aqui é fazer a criação. Na plataforma da Saving Cloud, leva 5 minutinhos, eu fiz a contagem de tempo aqui para a gente poder fazer a criação do ambiente. Então, primeiro passo, clicar aqui no Marketplace, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o zoom da tela, né? Aí, ó, agora sim. Então, clicando aqui no Marketplace, ele vai abrir algumas opções aqui, na verdade, várias opções, e aqui no campo de pesquisa, só digitar Firebird, e aí a primeira opção aqui já vai aparecer, ó, Firebird Database. Clicou, beleza, então a gente já tem alguns parâmetros aqui de criação do nosso ambiente. O primeiro ambiente que eu preciso colocar aqui é o que você vai utilizar, certo? Primeiro campo é o ambiente que você vai utilizar. Nesse caso, a gente vai utilizar a 4.0.1, que é a versão mais recente do Firebird, certo? Clicou aqui, escolhe aqui qual que é o nome do ambiente, e aí eu posso colocar colocar SIC, né, de Saving Cloud, vamos dizer assim. Aí coloco um nome de exibição, que é o nome que vai aparecer aqui para mim na plataforma, e aonde é que eu quero fazer a criação desse servidor. Tem a opção de São Paulo e Nordeste, certo? Onde ficar mais perto dos seus clientes é onde você precisa criar esse ambiente aqui para ter uma latência menor, certo? Eu vou criar em São Paulo aqui mesmo, que é padrão aqui, mais próximo para mim, né?
Então, vou mandar instalar e é isso, tá? É isso. A partir desse momento, o sistema da Gelastic, da Saving Cloud, já vai fazer a criação do ambiente com sistema operacional funcionando sem interface gráfica do Linux, né, no caso, mas com a interface da Gelastic, que é super simples, a gente vai mostrar aqui como fazer essa manutenção, a criação de base e tudo. Já vai fazer toda a configuração do Firebird, eu não preciso baixar nada de Firebird para mandar instalar nem nada, é só isso. Clicou aqui, é só esperar aqui, ele já vai preparar o ambiente, daqui a pouco chega e-mail para mim, deixei até aberto aqui minha caixa de entrada, que vai chegar o e-mail já para poder falar assim, ó, seu ambiente está pronto, sua senha de acesso é essa, é só usar, certo? Então é questão de 5 minutos. Daí, enquanto isso, a gente já pode passar já para a próxima pergunta, esperando o ambiente fazer a criação aqui para a gente ganhar tempo. Maravilha, então, para vocês que estão acompanhando o nosso bate-papo com o Edson Gregório aqui, o ambiente está sendo criado aqui enquanto isso, e você que está aqui participando com a gente, já manda sua pergunta, manda sua dúvida para ele, participe ao vivo com a gente aqui na tarde de quinta-feira. E nós vamos para mais uma pergunta, então, que é a seguinte, vamos lá. Quais inovações e diferenciais podemos encontrar na nova versão do Firebird 4.01? Tem bastante coisa, na verdade. Eu até deixei uma lista aqui pronta para poder falar sobre isso. Até se quiser compartilhar minha tela, deixei uma lista para vocês poderem já ir vendo também, né? Que a versão 4.0 é o que veio muita inovação. E a 4.0.1 é aquela versão que todo mundo espera para poder fazer a migração da base. Por quê? Porque tem inúmeras correções de erros que o pessoal vai reportando e eles vão corrigindo. Então, sobre replicação de dados, que é o que veio forte na versão 4.0, já tem vários erros de replicação, inclusive um deles eu que reportei para o pessoal lá, que era duplicação de chave, alguma coisa assim. Então já teve correções nesse nível. Recursos de cursores, para quem utiliza cursor na hora de fazer update ou navegação de cursores, às vezes, dependendo da situação, acontecia crash do serviço, que ele parava, certo? Na versão 4.0, isso foi corrigido. Restauração de backup, para quem vem lá da versão 2.5 e quer migrar direto para 4.0, às vezes acontecia algum tipo de problema de overflow de string, então isso já foi corrigido. Então, se você quer pular direto da 2.5 para 4.0, já vai direto para 4.0.1 para evitar qualquer tipo de problema, certo? Gerenciamento de uso de memória, teve melhorias nessa situação para que ele economize memória também, ou seja, economizando memória, acaba que ganha mais performance, né? Permissionamento, então, teve questões de correções de permissionamento que eram dados dentro da base de dados. Comando similar to, para quem usa esse daqui, ó, ou quem não usa, o comando similar to, ele interpreta a expressão regular, tá? Então, no Firebird tem também interpretação de expressão regular já há bastante tempo. E teve, além de melhoria de performance, teve correção de alguns erros de interpretação no momento que você criava uma variável para poder alimentar a sua expressão regular. Então, ao invés de colocar o texto fixo, você acabava colocando uma variável, por exemplo, e aí acontecia algum tipo de erro lá de interpretação, certo? Execução de triggers de delete em views, isso aqui foi uma coisa que foi identificada na versão 4.0 também, que quando você tem uma view onde você tenta deletar um registro que foi resultado dela, do select dela, se você tenta fazer um delete de vários registros, por exemplo, que retornou dessa view, ele executava a trigger de delete uma vez só, certo? Só que isso só em situações onde você tentava fazer um delete a partir de resultados de uma view. E aí isso já foi corrigido também. Então, são coisas bem raras de acontecer, mas são corrigidas. Packages, agora, tem correções também em funções aninhadas. Então, não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente trabalha com PSQL, existe a possibilidade de, dentro de uma procedure ou dentro de uma trigger, conseguir fazer a criação de uma procedure dentro dessa procedure ou uma function dentro dessa procedure, certo? Então, você consegue fazer alinhamento de funções lá dentro e esses alinhamentos tinham alguns detalhezinhos para poder ser revisto em packages. Packages é um recurso novo do Firebird 3.0, certo? Alguns pontos de deadlock, isso tinha alguns detalhezinhos que foi revisto e foi corrigido. Window Functions foi melhorado também, então para quem utiliza, quem não utiliza, eu recomendo já começar a estudar sobre Window Functions desde a versão 3.0. Na versão 4 tem mais melhorias em cima disso e na 4.01 mais correções também. Deixa eu ver aqui, ó. Commit retaining em tabelas temporárias, estava tendo algum tipo de problema também, foi corrigido. Conexão encriptada, algumas vezes acontecia erro de autenticação de usuário, certo? Então, quando você
marca lá no Firebird.conf que você quer que a conexão seja encriptada. Aí, às vezes, acontecia isso. Travamento de conexão com tráfego de muitos dados, para quando você trafega muita informação mesmo, para cima de 256 GB, ele travava o serviço. E travamento de serviço quando trabalhando com base corrompida. Então, imagina que você tem um servidor, no caso, Saving Cloud é um exemplo bom. Por quê? Você tem um servidor e tem várias bases lá dentro. Só que se uma base corrompe por qualquer motivo, sei lá, má utilização, qualquer motivo que dê problema lá em uma base de dados, o serviço poderia travar, não é que ia travar, mas poderia travar. E aí todos os bancos iriam ficar parados. Então, dessa lista aqui, eu separei os principais erros que foram corrigidos. Tem muito mais coisa que foi corrigida e melhorias também que foram implementadas, principalmente quando trabalha com outros drivers além da FB Client, mas eu resumi aqui o que é mais importante para a gente poder passar aqui, certo? Então, maravilha, Marcos, então. Aproveitando, Marcos, ó, já terminou de fazer a criação do ambiente aqui e os dados já estão prontos, tá? Então, se a gente, se quiser, a gente já pode começar a fazer a criação da base de dados aqui no ambiente. Percebe que foi só passar por essa pergunta e já resolveu. Rapidinho. Vamos lá, podemos ir. Beleza, então, o que eu vou fazer aqui para vocês poderem ver? Ó? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar um print dessa minha tela aqui. Tirar print não, vou colocar no Notepad, é melhor. Que daí eu posso copiar. Tanto os dados de acesso do Firebird, desse container novo, quanto os dados de FTP, certo? Isso aqui tudo chega no e-mail, tá? Você pode fechar aqui sem problema nenhum, que ele vai chegar no e-mail. Então, meu ambiente já está aqui pronto, ó, Firebird Database já está rodando, inclusive a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, já entrar em topologia, certo? Que é esse link aqui, esse botãozinho aqui, ó, mudar o ambiente de topologia, e aí eu posso ajustar aqui qual que é o hardware que eu quero. Então, eu posso definir qual que é o mínimo e qual que é o máximo que eu quero para não pagar nada mais do que eu quero. Então, eu quero que, quando ele estiver descansando, o servidor parado lá, fique lá com 128 MB no mínimo, certo? Que ele roda, normal. E aqui, essa parte, esse segundo botão, é o botão que eu quero deixar como máximo, que é 1 GB de RAM, 3.2 GHz, certo? Então, posso definir isso daqui. Deixa eu só reduzir o zoom para poder aparecer o botão aqui, beleza? E aí você vem aqui em aplicar. Beleza, então ele já está aplicando essa correção de topologia extremamente simples e fácil, né? Então, deixa eu abrir aqui meu Notepad para a gente poder abrir uma nova aqui e colar os dados da Saving Cloud, certo? Então, vou deixar isso daqui, esse ambiente depois ele vai ser excluído, então não tem problema, tá? Só vou fazer a criação aqui rapidinho, tá? Então, vamos lá. Meu ambiente já está aqui, está pronto, já fiz a correção aqui da topologia das configurações que eu quero, olha só, está usando um Cloudlet, certo? De 8 no total, e está usando aqui 3% de disco, beleza. Então, a primeira coisa que eu preciso ver aqui, ó, que eu posso ver é o seguinte, aqui na configuração, eu posso navegar entre as pastas do meu ambiente Linux, certo? Então, a interface gráfica da Gelastic ajuda bastante, apesar do Linux que está instalado não ter interface gráfica, essa interface da Gelastic me ajuda, certo? Então, aqui, ó, dentro da pasta opt Firebird já está instalado. Está tudo certo já, não preciso mexer nada aqui. A única coisa que eu preciso fazer aqui é criar um banco de dados. E eu vou criar nessa pasta data que ela já vem, inclusive, com permissionamento dado. Você não precisa se preocupar com nada aqui dentro. Eu não sou usuário Linux, eu não sei mexer com Linux direito. Sei, assim, arrisco algumas coisinhas, mas essa interface ajuda bastante, certo? O que eu vou fazer aqui, então, ó? Já que eu tenho os dados de acesso do meu servidor, eu vou vir aqui no meu IBExpert, certo? E aí, aqui a fonte vai ficar um pouquinho pequena, mas vai dar para a gente ver. Vou vir aqui em Database e vou vir aqui em Create Database, certo? Então, da minha máquina local, vou conectar lá no servidor e vou fazer a criação da base, beleza? Então, vou vir aqui, deixa eu abrir meu Notepad mais aqui de novo, para eu poder pegar os dados do meu serviço, certo? Do meu servidor. Então, vou pegar aqui, ó, esse aqui é o host, certo? Então, eu copio, vou colar aqui, deixa como remote aqui certinho, certo? A porta que ele liberou aqui, ó, é uma porta randômica, certo? Não é a 3050 do Firebird, porque o que fica de acesso externo é uma porta diferente, certo? E essa porta, ela não é padrão para todo mundo, ela muda. A cada ambiente que você cria, ela muda automaticamente. Aonde é que eu quero salvar o meu banco de dados? Nesse caso aqui, eu vou colocar /opt, /Firebird, que é aquele caminho que eu mostrei ali atrás, /data, banco. Vou colocar aqui, ó, banco_test.fdb, certo? Client Library. Aqui entra aquela FB Client que eu pedi para vocês
baixarem, que eu deixei o link aí para vocês baixarem. Então, depois a gente pode abrir aqui para vocês poderem acessar essa base. Então, eu tenho uma pasta aqui, lib, certo? Que é a mesma pasta do link. Não sei, Marcos, você já disponibilizou o link? Sim, tá na descrição. Tá, beleza. Então, o link na descrição aí para quem quiser baixar essa FB Client. Tem de 32 bits, que é o caso que eu preciso pro IB Expert. Vou copiar aqui como caminho e vou colar aqui embaixo, certo? Então, tira essa aspa daqui, porque não pode, né? Usuário, sysdba, que é quem vai fazer a criação da base. Qual que é a senha? SavingCloud me passou aqui, ó, é uma senha fortíssima, certo? Colo ela aqui, beleza. Isso aqui é o que eu preciso para poder fazer a criação da minha base. Então, ele já está dando a opção aqui de registrar a base assim que fizer a criação. Vou desmarcar isso aqui porque eu não quero registrar. Não, vou registrar aqui. Então, ok. Espera um pouquinho, ele vai fazer a criação da base lá e já me traz a tela de registro. Chegou na tela de registro, o banco já foi criado. E a gente pode até observar aqui no ambiente, ó, na pasta data, vou clicar aqui na engrenagem e mandar atualizar. Certo? Clicou aqui, tá feito o meu banco, já está criado. Então, vamos voltar aqui para o IB Expert. Então, vou colocar aqui, ó, remote, certo? Remote TCP/IP, esse mesmo host. Vou botar aqui na minha porta. Qual que era a porta aqui agora? Porta aqui, ó. 131.88. Então, colo ela aqui. E aí, vamos fazer aqui a configuração. Firebird 4.0, usuário e senha já está aqui. Esse aqui eu vou colocar como teste SIC, certo? Então, a minha FB Client já veio por padrão essa aqui, que é, nesse caso, no meu caso aqui, já é FB Client do Firebird 4.0.1. Testo a conexão, vamos ver o que vai acontecer. Passou. Então, beleza. Registra e vou tentar conectar na minha base. Então, perceba que, cara, questão de 10 minutos já tem uma base criada aqui, servidor nuvem, não precisei nem encostar no shell do Linux para isso, certo? E aí, tem uma outra coisa que a gente pode fazer, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Já vou fazer o seguinte, olha só. Essa base, eu mostrei a criação só para vocês verem como que é rápido fazer essa criação, certo? Vou desconectar, vou vir aqui no meu ambiente e vou deletar esse banco. Por quê? Eu vou deixar ele aí mesmo. Mas porque eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, que é o seguinte. Nesses dados que a SavingCloud me passou, a gente já tem aqui, ó, a senha, o usuário e senha de FTP. Então, significa o seguinte, e porta, inclusive, né? Que a SavingCloud, ela me libera uma única pasta, que é essa pasta data, para eu poder jogar o banco de dados para lá. Se o banco de dados tiver menos de 200 MB, se eu não me engano era isso, você pode fazer o upload direto aqui, ó. Você vem aqui na pasta data, enviar, e aí você envia o arquivo. Mas via FTP, se você tiver um cliente FTP, tipo FileZilla, igual esse que eu estou aberto aqui, você pode colocar esses dados aqui que a gente tem, certo? Do host. Deixa eu pegar aqui de novo o meu Notepad++ com os dados. Então, beleza. Vamos lá. Conectando aqui nesse host, o mesmo host ali, nome do usuário, FTP-user, senha. Aí a gente pega a senha do FTP aqui, que é diferente do SysDBA. E a porta é a 13190, certo? Conexão rápida aqui. E aí, esse banco de dados aqui, posso dar OK, né? Esse banco de dados é o que eu quero jogar lá para a pasta data. Percebe que ele já cai dentro da pasta data, certo? Então, só dou 2 cliques aqui, ele já vai começar a fazer o upload do meu banco de dados. É um banco de teste que eu fiz aqui para que vocês consigam acessar esse banco de dados logo, certo? Até o final do evento aqui a gente faz a conexão. Terminando de subir aqui, a gente já faz o registro da base. Beleza, tá lá, ó, banco.fdb. E aí, aqui no meu IB Expert agora, nesse cara que eu fiz, nesse registro que eu fiz, vou vir aqui em Database Registration Info, e ao invés de acessar o banco teste FDB, eu vou acessar o banco.fdb. Testo a conexão, vamos lá, pronto. Então já fez a conexão aqui, ok. E se eu conecto, agora eu consigo observar o banco de dados que eu acabei de fazer o upload com as tabelas e dados que estão todos dentro daquele banco de dados lá. Bom, acho que agora a gente pode passar para a próxima. Maravilha, então. Só dando um recadinho para o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo hoje aqui com o Edson Gregório, para vocês que estão acompanhando. No final do nosso bate-papo vai ter bônus, então se o seu intuito é passar além, né, do que experimentar a nossa plataforma, vai ter bônus para que você possa fazer a sua primeira recarga aqui e possa aí adquirir, então poder utilizar a nossa plataforma. Mas mais detalhes a gente dá daqui a pouquinho. É importante também que você participe aqui no nosso chat, mandando a sua pergunta, que daqui a pouquinho o Edson também vai responder aqui no nosso bate-papo de hoje. E se você não é um inscrito no nosso canal, já aproveite para se inscrever,
porque tem outros vídeos com o Edson Gregório aqui sobre Firebird e mais, tem conteúdo sobre diversas aplicações, né? A Saving Cloud, por exemplo, trabalha com mais de 215 aplicações, então sempre tem conteúdo relevante aqui nesse Meetup, que hoje é um oferecimento da Tech Guru, a sua plataforma tech, tá bom? A sua comunidade tech. E a gente volta aqui então com o Edson Gregório para mais uma pergunta, que é: como configurar e programar um backup do banco de dados Firebird? Show de bola. Isso é interessante, porque assim, o Firebird ele tem uma vantagem que, assim, eu considero uma vantagem porque, principalmente para mim, que eu não sei mexer em Linux, certo? Eu não sei entrar no agendador de tarefas aqui do Linux para poder fazer a configuração de backup, mas eu sei mexer no Windows e eu sei mexer no Firebird também. O GBAC, que é a ferramenta que a gente utiliza para fazer backup, existe alguns parâmetros nele lá que a gente pode dizer onde é que o backup tem que ser criado, certo? Então, eu posso mandar o backup ser criado lá no servidor, então eu dou um comando para a interface do serviço do Firebird, para que ele faça o backup lá no servidor, e nisso, por exemplo, eu tô na minha máquina local aqui, mando executar o backup lá no servidor. O Firebird lá no servidor recebe o comando e ele executa o backup lá dentro e fica por lá, certo? Não trafega esses dados na rede. Isso dá muito mais velocidade na execução do backup do que se eu fosse fazer para trazer os dados para minha máquina. Então, eu quero fazer o backup local, preciso me conectar no servidor? Não, você só precisa utilizar o GBAC na sua máquina. Então, vou até pedir para o Marcos colocar minha tela aqui de volta, que eu tenho aqui, ó, uma pasta chamada backup, certo? E essa pasta backup tem algumas coisas que são necessárias para poder fazer o backup de forma remota. Eu não preciso ter o Firebird instalado na minha máquina local. Eu posso deixar qualquer estação, qualquer máquina cliente, principalmente dos seus clientes aí, ela não precisa ter o Firebird instalado, mas ela precisa ter o quê? O GBAC, FB Client e Firebird MSG. Firebird MSG e FB Client é muito provável que as suas estações já tenham, tá? O GBAC é a ferramenta que vai utilizar a FB Client aqui que a gente precisa, certo? E aí eu tenho aqui um backup.bat que eu já deixei um script pronto para a gente poder entender como fazer backup, e a gente vai fazer backup do nosso banco aqui agora, certo? Esse banco aqui eu acabei de subir, ó, deixa eu até atualizar a pastinha aqui para ele poder mostrar aquele meu banco.fdb que foi criado, certo? É um banco de 26 MB, pouquinha coisa, tem alguns registros ali, mas a gente pode fazer a criação de backup dele bem facinho. Olha só, o script de backup que eu preparei é esse daqui, ó. Inclusive, posso até disponibilizar esse script aí para vocês, porque é uma mão na roda esse cara aqui, certo? Então eu deixei assim, ó. Primeiro, algumas variáveis que são definidas. Isso aqui é um arquivo .bat, certo? Que roda no prompt do Windows. Então eu defini algumas variáveis aqui que precisam ser alteradas. O comando do backup é esse aqui, ó. Tá? Já vou passar em cada um desses detalhes. A variável DT serve para quê? Para eu pegar qual é a data do dia atual, só que eu vou pegar assim no formato ano, mês, dia, sem barra, sem pontuação, sem nenhum separador, certo? Então, ano, mês e dia. Isso daqui é um comando simples do prompt que ele pega o quê? Da data atual, pega a substring, certo? Então, é um pedaço da string. Da posição 6 com 4 dígitos, então vai pegar o ano. Aí aqui, da posição 3 até com 2 dígitos, pega o mês. E aqui, da posição 0 com 2, pega o dia, certo? Então, ele vai formar uma string desse tipo aqui, ó. Por exemplo, 2022, 0317. É isso que ele vai formar, certo? Beleza, pegando a data de hoje, né? Aí tem aqui, caminho base precisa ser informado. Nesse caso aqui, eu já vou informar aqui junto com vocês, que é o caminho aonde estão os meus arquivos de backup. Deixa eu pegar aqui minha pastinha, esse cara aqui, ó, certo? Então, eu vou colocar aqui meu caminho base, vou colocar uma barra, certo? No final. É o jeito que eu configurei, tá? Você pode mudar aí do jeito que você quiser. Caminho do banco. Esse caminho do banco é aquele caminho que a gente configurou lá no BXpert, certo? Então, se a gente pegar aqui, ó, Database Registration Info, a gente pega esse caminho do banco aqui, ó, beleza? Se não for, no caso, se você utilizar alias, deixa eu desconectar aqui. Se você utiliza alias, aí você coloca o alias aqui, não tem problema. User, sysdba, certo? Quem é o usuário que vai fazer o backup? Então, vai ser o sysdba. E a senha, eu vou pegar ele daqui, certo? Dessa senha do sysdba que a Saving Cloud gerou para mim. Vou vir aqui, ó, vou colar qual é o host. Então, são todos os dados que a Saving Cloud passou para mim. Então, o host é esse aqui, ó, certo? Vem aqui para o backup e colo, e a porta é a
13.188. É isso, certo? Beleza. Isso aqui são as variáveis que eu criei para poder fazer o backup. Agora, e o comando? gback é o que ele vai executar, então, por isso, deixa eu pegar aqui minha pastinha de volta. Esse gback que está aqui, ele precisa estar junto do arquivo backup.bat, certo? Por quê? Porque ele vai procurar ele, certo? Então, esse gback que vai ser executado aqui, ó, parâmetro "-b" para executar backup, parâmetro "-se", que é para que ele execute o backup lá no servidor e não na minha máquina, certo? Se eu não colocar o SE, ele vai pedir para que o backup seja trazido, seja feito download dele para a minha máquina, enquanto ele está sendo criado. Então, cara, a chance de dar problema é gigante quando a gente trabalha em nuvem, porque pode ter queda de conexão, qualquer coisa assim. Então, eu simplesmente dou um SE aqui, coloco o host e a porta, que é a string de conexão padrão do Firebird, e conecto no Service MGR. Service MGR é a API, a interface de API do Firebird. Então, o Firebird ele tem uma API lá que ele tem alguns comandos que podem ser executados. Então, eu chamo a API através do Service MGR. Passo qual é o caminho do banco, que está dentro dessa variável. Passo aonde é que eu quero gerar o meu arquivo de backup, que é o caminho lá no servidor. Então, perceba que aqui é opt/firebird/data, e eu vou salvar um arquivo como backup, aí vou concatenar aqui com essa data que foi gerada, certo? Em formato ano, mês, dia, .fdk. -v, para eu poder gerar todos os dados do backup, que salvando dados da tabela tal, escrevendo índice, escrevendo FK, qualquer coisa assim. Então, ele faz essa geração de backup, ela faz esse verbose, que chama, né? Que é a listagem de todos os passos do backup. -st é para geração de estatísticas, e o T é qual é a estatística que eu quero gerar, né? Então, o T é de tempo, quanto tempo passou desde o início do backup. E aí, esse cara aqui, ó, já é um comando do prompt do Windows. Então, daqui para frente é prompt do Windows. O que eu estou dizendo? Que todas as mensagens que forem exportadas desse comando anterior vão ser gravadas aonde? No caminho base, que é na minha máquina aqui, ó, certo? Em um arquivo chamado backup, concatenado com a data atual, .log. É isso, certo? Por fim, quando ele terminar o backup, a execução do gback inteiro aqui, ele vai chamar aqui, ó, esse caminho base, backup concatenado com a data.log. Então, o arquivo de log que for gerado, ele vai abrir para mim na tela. Vai ser assim, terminou, pum, sobe o texto todo o log do backup para mim. Então, basicamente é isso, o jeito que a gente faz aqui para poder executar backup. Para eu poder ver se está funcionando, o que eu faço? Eu posso simplesmente, se eu quiser, né, para ter certeza, colocar um pause aqui, ó, e aí vou comentar essa parte. Para quê? Para eu executar o meu backup, certo? Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, agora mesmo. Então, executando o backup, olha só, está demorando aqui, já começou a gerar o arquivo aqui atrás nessa pasta, ó, certo? Então, terminou o backup, chegou no pause, aí eu dou um espaço aqui, ou teclo qualquer coisa para ele poder gerar. Vou abrir o arquivo de log e está aqui, ó. Então, meu log de backup já foi gerado, todos os dados do backup estão aqui, fechou, commitou e pronto. Então, vou fechar aqui. Fechar não, vou deixar aqui essa tela por enquanto. Então, vou voltar aqui no meu ambiente e vamos ver aqui na pasta data se ele gerou backup, né? Atualizar e está aqui, ó, backup gerado. Então, por que eu coloco essa data concatenada aqui? Porque eu, na minha máquina, vocês viram que eu tenho um container aqui pronto, né? Então, nesse container, eu tenho meu banco de dados. E o meu banco de dados tem backup executado diariamente. O que eu faço? Lá no meu agendador de tarefas do Windows, eu mando ele executar esse cara aqui, ó. Só isso, backup.bat. Então, todos os dias ele pega a data atual, gera o backup e pronto. Então, o arquivo vai sempre gerado. De tempos em tempos, uma vez por semana, eu venho aqui e excluo os arquivos mais antigos, né? Deixo alguns 2, 3 mais recentes e pronto. Então, fica muito fácil executar backup e a partir de qualquer estação. Você não precisa ir lá acessar o servidor para poder fazer isso. Você pode executar uma rotina automatizada, chamar a partir do seu sistema, qualquer coisa assim, só chamar esse arquivo .bat e pronto, certo? Aí você já consegue fazer o backup. Beleza? Maravilha, bem explicado aí o backup, então. E nós temos perguntas da nossa interatividade, verdade, não só perguntas, tem muitas boas tardes aqui, inclusive, bastante gente acompanhando o nosso bate-papo com o Gregório nessa tarde de quinta-feira. Obrigado para quem está acompanhando, tá, gente? Boa tarde para todos que mandaram o seu boa tarde aqui até então, tá? Nós vamos então para a nossa primeira pergunta de hoje, que é do Bruno Franco. Ele traz a questão: é possível criar ambiente em São Paulo e Nordeste
e replicar dados entre eles em tempo real? Quais vantagens e desvantagens? E ele diz que tem clientes em São Paulo e que está abrindo, acredito que uma filial no Pernambuco, ou então hospedagem lá também. Fica muito bom, para falar a verdade, né? Porque se você tem dois ambientes e um em São Paulo, outro em Pernambuco, você tem dois containers ali certinho. O Firebird 4.0, você pode configurar a replicação assíncrona. Quando a gente trabalha com nuvem, vamos trabalhar na assíncrona. Mesmo que você queira uma replicação em tempo real, o ideal é que seja assíncrona por conta de possível queda de conexão, alguma coisa assim, certo? Por quê? Olha só, até onde eu sei, tá? Essa parte eu não explorei muito aqui na Saving Cloud, mas aqui nos servidores a gente tem o IP local da máquina, certo? Só precisa encontrar aqui onde que é, entrar em configuração, alguma coisa assim. Então, as duas máquinas, os dois containers conseguem se comunicar entre si, certo? Isso seria o melhor jeito. Por quê? Porque daí a gente consegue fazer uma rede interna, vamos dizer assim, sem precisar passar pela internet para poder fazer essa comunicação. Na comunicação assíncrona, por mais que você não faça aqui de forma interna, você pode fazer através da internet sem problema nenhum. Então, você gera os arquivos de segmento do backup, da replicação, e esses arquivos de segmento, aí você precisa ter algum método para poder copiar esses arquivos para outra máquina, certo? Copiou para outra máquina, seja, eu já ensinei no canal como fazer com Cobian, por exemplo. Cobian é uma ferramenta gratuita, e aí ele faz a passagem dos arquivos de segmento só do que foi diferente da última vez que ele jogou. Então, vamos supor que ele jogou o arquivo 1, 2 e 3. Agora, os próximos vai ser só do 4 em diante, certo? Então, o Cobian gerencia isso. Mas tem outras soluções também que você pode encontrar para poder jogar esses arquivos de segmento para outra máquina. E aí, você pode configurar isso para que seja executado a cada 3 minutos, por exemplo. Então, não é bem um tempo real. Só que a segurança que você vai ter vai ser muito maior. Então, prefira a replicação assíncrona, certo? Maravilha. Lembrando, Bruno, que a Saving Cloud está presente em 2 data centers. Nós temos hospedagem tanto na Ascente de Fortaleza, no Ceará, quanto aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Então, nós garantimos também para você toda a segurança e infraestrutura para que você possa, se você já não tem o seu banco de dados aqui, poder trazer para a gente também. A gente comentou também sobre o backup, né? O Edson Gregório mostrou como configurar. Lembrando que o backup aqui na Saving Cloud tem retenção de 7 dias, é backup full e é gratuito, tá certo? Vamos para a próxima pergunta aqui, então, que é do Jonas, que traz a seguinte questão. Para quem está na versão 2.1, é seguro migrar diretamente para 4.01? Olha, que dá para fazer, dá. Só que assim, da 2.1 em diante até a 4.0.1, já teve muita alteração, muita melhoria, muita criação de palavra reservada, muita coisa mesmo. Então, a chance de acontecer algum problema de, por exemplo, eu estou utilizando uma palavra no Firebird 2.1 em uma procedure minha que passou a ser reservada. Pode ser que ela foi reservada na 2.5, na 3.0, na 4.0. Então, existe chance disso acontecer. Qual que é o jeito mais tranquilo de você fazer assim, mas dá para fazer, certo? Tem um vídeo no meu canal que mostra como fazer a replicação. Basicamente, backup na 2.1, restore na 4.0.1, certo? Então, assim, tem como fazer? Tem. Mas é importante que você faça, se for fazer dessa forma, que você compile todas as suas triggers e procedures do seu banco novo gerado para ter certeza de que não teve nenhuma palavra reservada que foi utilizada na sua procedure. Aí você vai ter que corrigir. O jeito mais tranquilo de se fazer uma replicação assim, para você ter certeza que não vai ter problema, é você extrair o metadata do seu banco de dados na 2.1, fazer a criação de um banco, igual eu fiz aqui hoje, faz a criação de um banco zerado lá na 4.0 e manda rodar o script do metadata da 2.1, certo? Em cima dele. Se não der problema nenhum, beleza. Então, sua estrutura está toda compatível com 4.0.1, agora é só passar os dados, certo? Se tiver algum problema, ele vai te acusar. Tal linha aqui, tal palavra não pode ser utilizada, certo? Então, uma função que aumentou o parâmetro, um tipo de dado que mudou, certo? Uma coisa assim. Mas tem como fazer sim, certo? Pode ser que dê um pouco mais de trabalho, mas tem como. Maravilha. Lembrando para você que está acompanhando o nosso bate-papo aqui com o Edson Gregório, daqui a pouquinho a gente tem aqui bônus para você poder conhecer a nossa plataforma, testar com toda a segurança e infraestrutura que a gente oferece para você. Lembrando também, Jonas, você que acabou de fazer essa pergunta, temos versões
Além de 2.01, tem versão 3, 4, enfim, você pode testar aqui outros ambientes na plataforma da Saving Cloud. Vamos para mais uma pergunta da interatividade. O Pablo Carvalho mandou o seguinte: servidor Firebird 3 na Saving Cloud com alguns bancos. Configurei o firebird.conf conforme sugestão da calculadora de IB modo SC, acho que é Saving Cloud. O servidor tem 4 GB, mas quando chega em 1,5, todos os bancos ficam lentos. O que ele pode estar fazendo para melhorar? Performance, performance é um assunto que não é só uma coisa que você faz que vai resolver a performance. Por exemplo, você falou que você utilizou Firebird.conf e na verdade não é Saving Cloud, é Superclassic, que é a arquitetura do Firebird. Mas maravilha. O Superclassic, ele é uma configuração legal para você deixar em nuvem. Firebird 3.0 funciona super legal com ele. Só que assim, o que acontece? Só o fato de você mudar o seu Firebird.conf não quer dizer que você vai ter performance sempre. Por quê? É um ponto que precisa ser mexido? Com certeza. Tá? Você criou um ambiente, a primeira coisa que faz, ou foi em algum cliente com servidor local, a primeira coisa que faz é trabalhar o Firebird.conf de acordo com aquele hardware. Beleza. Só que, por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui no canal tentando explorar o máximo de conexões simultâneas que o Firebird suporta. Nesse caso, eu utilizei, se eu não me engano, o Firebird 3.0, ou foi 3 ou foi 4. Então, eu fiz o teste de quantidade máxima de conexões simultâneas, sendo que todas as conexões estavam rodando consultas. Aí eu dividi em 2 testes. Um rodando consulta indexada a cada 2 segundos, cada conexão a cada 2 segundos roda uma consulta aleatória de forma indexada, e o outro teste foi todas as conexões rodando consulta não indexada, certo? Consulta lenta, tentando a cada 2 segundos. Então, tentando rodar tudo de forma simultânea ali. Criei um aplicativo para poder fazer esse teste. Tem vídeo, inclusive, no canal mostrando. Então, essa quantidade de conexões cai demais quando você roda a consulta não indexada. Isso tudo com Firebird.conf otimizado, certo? E isso eu fiz na minha máquina local aqui. Então, sempre que você tem consulta não indexada, ou consulta que não foi escrita de uma forma... Porque assim, a consulta está indexada, está utilizando o índice, quer dizer que está bom? Mais ou menos, porque consulta indexada quer dizer que você vai encontrar a informação mais rápido. Mas quantas vezes você foi, ou o seu script foi, até a tabela buscar essa informação? Quantas vezes ele leu os registros que tem lá? Eu já vi casos, e tem várias situações, em que uma tabela que tem lá 100 mil registros, na hora de fazer um select em cima dessa tabela, por lógica, não deveria fazer mais do que 100 mil registros, certo? Porque não tem mais que isso. Só que, da forma que o script foi criado, acaba lendo milhões e milhões de registros a mais, certo? Então, uma leitura que era para ser de 100 mil acaba sendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, até mais que isso, certo? Então, já vi casos de 12 milhões de leituras em uma tabela menor que isso. Então, só o fato de você fazer muita leitura dentro de uma base de forma desnecessária vai acabar consumindo recurso, certo? Então, o Firebird.conf que você utiliza, ele vai te abrir uma área de cache correspondente à quantidade de usuários que você tem. Eu tenho 70 usuários simultâneos lá, por exemplo, e aí, no caso do Superclassic, com o Firebird.conf otimizado, ele vai reservar uma área de cache para cada uma dessas conexões, certo? Então, é isso e não passa disso, de acordo com o Firebird.conf. Só que, se cada conexão dessa estoura essa quantidade de cache de uma forma muito rápida, por estar fazendo muita leitura não indexada, ou até mesmo indexada, só que mais do que deveria, você acaba levando mais tempo do que deveria, então você acaba consumindo mais recursos dessa área de cache que você reservou para essa conexão, e aí acaba que a velocidade vai diminuindo, certo? Então, é importante tomar bastante cuidado, principalmente nas consultas que você escreve. Esse, na verdade, é o maior dos motivos de ter lentidão nos bancos de dados. Não é nem por conta de indexação. Indexação é necessário? É necessário. Firebird.conf é necessário? É necessário. Mas o jeito que você escreve suas consultas pode estar afetando todo essa performance dos bancos de dados que você tem. Certo? Maravilha.
O Laszlo e o Joel estão perguntando se a live fica disponível depois. Sim, pessoal, fica disponível aqui no nosso canal. A Aline, que é do nosso comercial, inclusive respondeu aqui. Inclusive, para vocês que querem testar ambientes Firebird na Saving Cloud, vocês podem clicar aqui na descrição. Nós vamos liberar o bônus daqui a pouquinho. E aí você pode, inclusive, criar o seu ambiente ou então testar um ambiente com uma recarga aí muito legal, uma carga, né? Um carregamento também, se você ainda não criou. Muito legal, uma alternativa interessante que nós vamos trazer daqui a pouco. Então, o conteúdo fica gravado e vocês também podem chamar o comercial no link aqui na nossa descrição. Nós temos aqui ainda, Edson Gregório, a pergunta do Tarcísio. Ele disse o seguinte: na versão 4, foi corrigido o erro do security dentro do banco de dados? Assim, eu acho que eu sei o que você está dizendo, porque assim, não tenho certeza, porque eu não cheguei a ver nenhum problema de do Security Database dentro do banco que você está utilizando. Existe como você fazer a utilização desde a versão 3.0 de você informar que o seu banco de dados é onde vai ser gravado cada usuário que você tem. Só que o que eu imagino que você esteja dizendo, e aí você me corrige se eu estiver errado, tá? Se eu copiar uma base da minha máquina para outra máquina que tem outro Firebird instalado, eu consigo abrir ela usando o SysDBA Master Key, por exemplo? Então, isso continua, tá? Isso continua, isso é normal. Por quê? Porque a segurança da base, ela precisa andar em paralelo com o seu servidor. E essa é uma das grandes vantagens de você utilizar servidor em nuvem, porque aqui você tem certeza absoluta que ninguém vai pegar sua base, certo? Quando você tem a sua máquina local com o Firebird instalado lá e o seu cliente usa aquela máquina porque ele fala assim, eu não vou pagar tudo isso num computador para deixar ele parado sem fazer nada, né? Ele fala que não está fazendo nada. Então ele põe um funcionário para começar a usar lá. E aí acaba que todo mundo tem acesso ao servidor, vira uma sacanagem. Eu sempre faço uma analogia da Ferrari na favela, vamos dizer assim. O que vai acontecer se você estacionar uma Ferrari na favela? Desde que ela não seja do dono da boca, por exemplo. Mas se você coloca uma Ferrari, adianta você travar os vidros e travar as portas e sair e deixar o carro lá? Não adianta, tá? Então, o ambiente onde você guarda seu banco de dados precisa ter segurança também, tá? Eu conheço várias situações de bancos de dados diferentes, seja Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, Sybase, inúmeros bancos de dados, que uma vez que a pessoa tem acesso ao banco de dados, ela quebra a segurança e pronto. Então, o Firebird, que é um banco de dados open source, adianta trabalhar na segurança da base dessa forma, sabendo que a pessoa pode ter, uma pessoa maliciosa, pode ter acesso ao fonte e quebrar a segurança, por mais forte que ela seja criada, se é que um dia seja criado. Então, não adianta. A autenticação do usuário através do serviço é extremamente forte. Inclusive, teve a SRP, né, que foi criada na versão 3.0, que é um novo método de login, onde você tem uma senha extremamente forte. Exemplo, essa que a Saving Cloud gerou aqui para a gente. Ela é enorme. Antigamente, se conseguia colocar, acho que era 8 dígitos no máximo de senha. Então, na versão 2.5 e anteriores, né? Então, a parte de autenticação através do serviço do Firebird é bem difícil você conseguir acessar, né? Só que tem que ter a segurança do banco também, do servidor, né? No caso. Maravilha, pessoal, comentando bastante aqui na nossa live com o Edson Gregório. O Bruno, que perguntou a respeito da hospedagem lá em Pernambuco, né, num cliente que ele vai atender em São Paulo. Ele confirmou, ele é cliente da Saving Cloud e ele tem um Firebird 2.5. Então, Bruno, muito importante que você entre em contato com o nosso pessoal aqui do comercial, tem um link na descrição. Eles vão poder te dar mais detalhes a respeito de como você pode fazer isso para otimizar, para ter um ambiente mais rápido e escalável, né? Lembrando que a nossa plataforma dispõe, né, de alta disponibilidade e performance, e você pode garantir isso não só com a sua hospedagem aqui. Lembrando que dá também para mesclar a hospedagem tanto do Data Center de Fortaleza, no Ceará, quanto aqui, otimizando ainda mais a sua performance, tá certo? A gente segue aqui, então, com o nosso bate-papo, com as perguntas programadas aqui. E falando a respeito da capacidade, né, e tudo mais, a gente vai para essa pergunta que é a respeito disso. A capacidade de armazenamento ainda é um problema para usuários Firebird ou é um mito? Isso é mito, na verdade. Porque
Acontece no canal, às vezes a pessoa chega e fala assim, eu tô com um banco de dados aqui, ele já tá grande, tá com 5 GB e tá lento. Aí você vai ver que, na verdade, o 5 GB é um bebezinho, né? Tá engatinhando, é um banquinho pequeno, bem pequeno mesmo. Só que o problema da lentidão vai ver outras coisas. Sobre capacidade máxima de performance na versão 4.0 do Firebird, hoje em dia, um banco de dados pode ter 128 terabytes, certo? Então, 128 terabytes para você estourar essa quantidade é muita informação, né? E, no caso, aproveitando a capacidade de uma única tabela no Firebird, é de 18 terabytes, certo? Uma única tabela. Então, cada tabela pode ter 18 terabytes no máximo, certo? Então, cara, eu nunca vi um banco de dados de mais de 1 tera. Eu nunca vi, né? Já vi de gigas, né? Quase 400, 500 gigas. Mas de mais de tera eu nunca vi. Imagina 18 tera, né? Que é o tamanho de uma tabela. Imagina 128 tera, que é o tamanho do banco inteiro. Então, é mito. Maravilha. Pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo aqui com o Edson Gregório na tarde desta quinta-feira, lembramos que esse Meetup é um oferecimento da Tech Guru, a sua plataforma, a sua comunidade tech. Você pode seguir ela nas redes sociais, todas elas @TechGuruOficial, e dispor de conteúdos, grupos de discussão e tudo mais. Inclusive, aqui na nossa descrição tem os links para os grupos de Firebird, que já estão abertas as inscrições. Pode se inscrever aí e curtir, né, adquirir mais conhecimento e troca de experiência aí entre os amantes do Firebird. Então, já pode aqui clicar e se inscrever em cada grupo, tá certo? A gente segue aqui com mais uma pergunta, a última antes do bônus, depois a gente volta com mais perguntas aqui, porque nós vamos já dando 1 hora aqui, então o pessoal, tem gente que acompanha durante o horário do almoço, a gente vai respeitar e já a gente traz o bônus aqui. Então, vamos para a última antes do bônus, que é a seguinte: é indicado salvar arquivos XML de MFE, nota fiscal eletrônica, emitida em um banco Firebird? Quais dificuldades posso encontrar? Eu com certeza guardaria dentro do banco. Por quê? Primeiro que arquivo XML NFE é um arquivo que você precisa ter ele guardado por pelo menos 5 anos. Isso não mudou desde quando eu soube dessa informação. Pelo menos 5 anos. Sim. Você pode colocar dentro de uma pasta da rede? Pode. Só que aí você tem que compartilhar essa pasta da rede em algum lugar para você poder capturar esse arquivo. Com quantas máquinas? Várias, talvez. E aí é mais uma configuração que você tem que fazer. Se você guardar dentro do banco de dados, primeiro que você, da forma mais simples possível, você pode gravar em campo blob do tipo texto. Grava o texto puro lá dentro do XML e pronto, está armazenado. Aí tem pessoas que falam assim, mas incha demais o banco de dados. Mas se não inchar o banco de dados, incha o disco. Então, daria praticamente na mesma. Mas uma das coisas que as pessoas costumam fazer é o quê? Antes de gravar o XML no banco de dados, utiliza uma DLL, que você, na linguagem de programação mesmo, que faça a compactação desse arquivo. Arquivo texto, quando você compacta, baixa aí 10 para 10% do tamanho total, né? Então, mais ou menos. Então, você pega esse arquivo compactado e depois grava no banco de dados. Então, quantidade de espaço que ele vai ocupar dentro do banco é mínima. Assim, as pessoas dizem, vai aumentar o tempo de backup? Vai aumentar. Só que você sabe que a informação está segura lá dentro. Se um dia você acessar o seu sistema lá, o banco de dados está intacto, mas vai ver os arquivos da pasta, alguém mexeu e sumiu algum arquivo, então, se você não tiver o backup igual da Saving Cloud aí, complicou, né? Porque aí você não consegue recuperar mais. Maravilha. A gente vai fazer uma pausa aqui, Edson, nas perguntas. Vou só liberar o bônus para o pessoal, a gente já retorna. Para você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo com Edson Gregório, a gente tem mais perguntas aqui, inclusive eu estou vendo que tem pessoas aqui perguntando nos comentários, né, mais perguntas para o nosso bate-papo aqui de hoje, que é sobre Firebird, né, o nosso bate-papo hoje, que traz aqui tudo sobre o Firebird 4 e a sua verdadeira capacidade. Continue mandando perguntas, a gente vai seguindo aqui, mas eu tenho que liberar o bônus aqui para você que está acompanhando o nosso bate-papo de hoje, tá certo? Então, vamos lá, vamos para o nosso bônus de hoje. Para você que está aqui na nossa live, não é cliente, não conhece os produtos da Saving Cloud, vou falar um pouquinho também a respeito da plataforma. A nossa empresa ela é especializada em soluções em nuvem, ou seja, banco de dados e hospedagem em cloud. E diferentemente dos demais concorrentes, aqui você não precisa fechar um contrato para utilizar os nossos serviços. Não tem
fidelidade, tá certo? A gente trabalha com um sistema de carregamento e recarga. Então, quando há necessidade de você colocar mais recursos, você vai lá, o sistema te avisa, tá, gente? Você vai lá e faz uma nova recarga. O nosso financeiro ajuda vocês a fazer essa recarga, é tranquilo, tá? Então, é praticamente como se fosse um celular pré-pago. Você coloca o crédito e utiliza até chegar ao fim. E outros diferenciais da Saving Cloud, além dos que eu já disse aqui, os nossos data centers, eles ficam todos no Brasil, um ponto de hospedagem em Campinas, na Ascente, no interior de São Paulo, e o outro em Fortaleza, como perguntou o Bruno aqui no nosso chat ao lado. Os servidores, eles são modernos, são totalmente escaláveis, o nosso atendimento é todo aqui no Brasil, em português, mas a gente também está presente em toda a América Latina, tá certo? Temos um time de primeira no suporte técnico e comercial, então você aqui encontra o amparo necessário para resolver as suas questões, tirar as suas dúvidas, enfim, incrementar a sua aplicação. Assim como o nosso comercial está sempre atentos aqui para te oferecer a melhor aplicação possível, com atualizações e tudo mais. Dito isso, é preciso dizer também que o bônus é exclusivo para quem está assistindo o Meetup hoje. Você que assistiu até agora já anotou as 3 palavras-chave. Lembrando que fica disponível na íntegra o nosso Meetup e o bônus ele é válido até amanhã, às 7 da noite, tá certo? Então você pode recarregar até amanhã, dia 18, e nós vamos liberar aqui então qual o bônus de hoje, que são 2 para vocês que estão acompanhando aqui. No primeiro bônus, você faz o carregamento de R$100 e ganha mais R$100 para testes em novo ambiente Firebird. Se você está em período de teste 14 dias, isso é válido para você, tá? Então, se você quer usar esse bônus, você tem que fazer o carregamento de R$100 e você ganha mais R$100. Agora, se você quer explorar um pouco mais, quer fazer um investimento um pouquinho maior, nós temos o bônus 2. Você carrega R$150 e ganha mais R$150. Lembrando, como eu disse, esse bônus é válido até esta sexta-feira, amanhã, tá? Dia 18, às 7 da noite. É quando o nosso comercial está aqui atendendo. Lembrando que o link para falar com o pessoal do nosso comercial está aqui na descrição. É só você clicar, temos os 2 WhatsApps, você conversa com as meninas das vendas aqui, as nossas vendedoras queridas que estão acompanhando, inclusive, o nosso bate-papo hoje com o Edson aqui, e que vai te atender com toda a experiência delas e o profissionalismo que você aí do outro lado que está assistindo merece, tá certo? Então, lembrando só e reforçando, você precisa resgatar as palavras, você precisa ter anotado aí as palavras-chave. Se você perdeu, você pode voltar aqui no decorrer do nosso bate-papo com o Edson Gregório sobre Firebird, que você já consegue recuperar. Certo, gente? Então, dito isso, eu prometi para vocês, nós temos mais perguntas aqui, vamos responder as perguntas de quem está mandando aqui no chat. Nós retornamos, então, com o Edson Gregório aqui para responder mais perguntas. Voltamos. Bora. Vamos lá, então. Nós vamos, então, para mais uma pergunta, que é possível inserir instrução SQL em banco de dados Firebird recém-criado, usando apenas DLLs do servidor incorporado? Sim, bom. Sobre incorporado, eu entendo embarcado, né? Que é aquela versão que a partir da 3.0 vem tudo junto na mesma instalação, tá? Muda só o protocolo de acesso. Então, quer dizer o seguinte: versão 2.5 anteriores, você tinha lá, para quem não sabe o que é servidor embarcado, né? Versão 2.5 anteriores, você tinha 2 instalações, caso você quisesse. Uma instalação que é para multiusuário, uma que é para monousuário, aquela versão que você só vai tem um banco de dados pequeno junto da mesma máquina que está a aplicação, ninguém mais vai acessar, é só para guardar algumas configurações, alguma coisa assim. Então, versão embarcada passou a ser distribuída junto na mesma instalação do Firebird 3.0 em diante, certo? Não precisa baixar 2 coisas separadas. Então, lá no IBExpert, onde você coloca lá o servidor, se ele é remoto ou é local, a partir da 3.0, quando você coloca local, ele entende que você quer acessar de forma embarcada, de um usuário só. No caso de multiusuário, você precisa colocar remoto, mesmo que seja na mesma máquina. Daí você coloca remote 127.0.0.1 no servidor, né? No IP do servidor. Então, ele tem essa diferença. No caso de utilizar só essas DLLs ou alguns arquivos necessários de forma embarcada para poder rodar scripts, consegue sem problema nenhum, tá? Então, inclusive, se você tiver dentro do servidor, lá no shell do Linux, por exemplo, nesse da Saving Cloud, tá lá no shell do Linux, acessa lá o ISQL, por mais que o serviço está instalado, você consegue fazer uma conexão
partindo de dentro do próprio servidor, consegue acessar o banco de dados utilizando o usuário sysdba, rodando qualquer script lá dentro, certo? E aí, nesse caso, de forma embarcada, só um acesso é permitido por vez, beleza? Então, tem como fazer sim, sem problema. Maravilha, então. A gente segue, então, para um momento muito aguardado aqui do nosso bate-papo com o Edson, que é a 7ª pergunta e uma demonstração aqui dos múltiplos acessos à plataforma. Então, a pergunta é, já teve pergunta lá no bate-papo, aqui no chat ao lado, posso enfrentar problemas de lentidão na plataforma por receber múltiplos acessos? É bom, a vantagem de estar em nuvem é isso, que daí vocês podem experimentar aqui na hora esse acesso em nuvem, certo? Então, quem tiver IBExpert, Flame Robin, DBeaver, pode se conectar nessa base aqui agora, tá? Vou deixar os dados de acesso aqui de volta. Acho que é interessante colocar esses dados de acesso até no... Deixa eu ver onde que está aqui o arquivo agora, esse aqui. Colocar esses dados de acesso para as pessoas poderem copiar, né? Porque assim até... deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um usuário, fica mais simples. Tá? Então, eu vou pegar aqui meu IBExpert, vou conectar na minha base. O IBExpert, eu até comentei num vídeo anterior meu, que é o seguinte, o IBExpert, ele carrega muita informação toda vez que ele vai se conectar na base, executar qualquer script, então ele carrega muita informação. Então, se você quer saber de fato a velocidade que o seu sistema vai ter, o ideal é jogar o banco de dados lá e já testar direto pelo sistema, tá? Porque o BXpert, cara, ele carrega muita informação aqui, e aí ele faz muito select, e aí parece que tá lento, mas na verdade não é isso não. Então vou criar um novo usuário aqui, ó, usuário, para vocês poderem acessar, é o teste, a senha é 123, certo? Nada demais aqui, vou marcar ele como administrador, deixar assim, ó, teste 123, certo? Teste tem que ser maiúsculo, inclusive. Criei o usuário e já vou dar uma permissão aqui para esse usuário para fazer tudo. Estou mandando aqui no bate-papo para o pessoal que está acompanhando ao vivo, viu? Beleza. Já vou deixar aqui na tela também o host desse banco para as pessoas poderem acessar. Eu vou passar para você aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixar aqui na tela a configuração do IBExpert, certo? Então, se vocês quiserem acessar, no caso aqui vai ser teste maiúscula, né? Teste 1, 2, 3, vai ser dessa forma. E aí os dados são esses aqui. Eu vou copiar a string de conexão, e daí fica fácil vocês acessarem, tá? Pode ser aqui pro Marcos, aí se o Marcos puder colocar para lá Sim, vou passar aqui para o pessoal. No chat. Beleza. Então, quem quiser acessar, inclusive, a FB Client eu passei já, né? Deixa a configuração dessa forma aqui que está na minha tela. Deixa eu não sei se eu não consigo passar aqui aumentar aqui essa tela. Vamos fazer assim, ó. Tirar um print. Mais fácil. Que daí no print eu consigo dar zoom. Beleza. Perfeito. Beleza, então quem quiser acessar, fica à vontade aí para poder acessar e já testar, certo? Então, a velocidade, que nem eu disse, a velocidade no IBExpert é uma, a velocidade no ISQL, por exemplo, é totalmente diferente, certo? Então, não se baseiem na velocidade do IBExpert pensando que, putz, mas fica muito lento. Porque o IBExpert carrega muita coisa mesmo na hora de fazer uma conexão, na hora de executar uma consulta, ele não roda só a consulta e traz resultados. Ele roda a consulta, captura dados das tabelas de monitoramento para poder alimentar aquelas abas que a gente tem lá no IBExpert mesmo. Então, não dá para usar o IBExpert como parâmetro de velocidade na nuvem, tá? Deixa eu ver aqui, ó.
para quem tiver com problema para encontrar essas informações aí, precisa, para visualizar, né? Precisa dar uma olhada na catraquinha do Facebook, do YouTube aí para poder aumentar a qualidade. Certo? Então, basicamente isso. Eu não sei se as pessoas estão conectando aí. Quem conectou já deixa um comentário aí no chat avisando, ó, consegui conectar. Só para a gente saber. Passa o feedback para a gente, Enquanto de isso, qualquer enquanto o pessoal forma, vai passar. Pode falar. eu já ia até complementar. De qualquer forma, esse mesmo teste que eu fiz, de quantidade de conexões simultâneas no local, eu fiz também em nuvem. Então, eu separei aqui alguns parâmetros para poder passar para vocês, que é o seguinte, ó, um servidor de 1 GB de RAM, que é igual esse que eu criei aqui, o ambiente, tá? Igualzinho. Servidor de 1 GB de RAM. Eu fiz com consultas indexadas, eu fiz em torno de 450 conexões simultâneas com performance aceitável, certo? Conexão simultânea, todas elas rodando consultas indexadas a cada 2 segundos, certo? Cada uma delas estava rodando lá. E aí eu até separei um vídeo meu que eu já fiz sobre isso para quem quiser ver, tá? Vou deixar o link aqui também com o Marcos para ele passar ali para vocês, certo? Então, teste, vou colocar assim, ó, teste limite conexões. Após o evento, gente, eu coloco esse vídeo aqui na nossa descrição, você pode conferir também. Beleza. Então, acho que eu já posso tirar essa tela daqui, né? Pode sim. Imagino que quem quis conectar já conectou. Aí dá até para a gente ver. Perfeito. Eu vou esperar o feedback da maioria do pessoal aqui. Dá para ver? Isso que você ia falar? Então, na Amon Attachments a gente consegue ver quem está conectado, se tem gente conectada. Tem algumas conexões. Bom, tem uma, duas... O resto aqui, ó, SysDBA é minha conexão, normal. Certo. Teste tem 2, então 2 pessoas se conectaram aí. Assim, é pouco, né, para a gente poder avaliar desempenho. Mas o uso do equipamento aqui está ao mínimo. Tem algumas tabelas aqui para as pessoas poderem acessar, fazer select nelas, abrir aqui, por exemplo, tabela cidade. Vem aqui nos dados, ver todos os registros que tem aqui, dá um Ctrl End. Então, quem quiser mexer aí, fica à vontade. Esse banco, ele vai ficar aqui por pouco tempo, tá? Eu não vou deixar esse container ativo. Então, é para teste ao vivo mesmo. Exatamente. O Interativo aqui respondeu, o Interativo Sistema de Centro conectou. E tem mais perguntas aqui do nosso pessoal. Vamos dar um tempinho enquanto ver se o pessoal acessa, dá mais aqui o seu feedback. Então, o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo, mande o seu feedback aqui para a gente, tá? Sobre o acesso, o que vocês acharam da experiência de acessos múltiplos. E aí a gente vai respondendo aqui a interatividade e as perguntas de vocês enquanto isso, tá certo? Deixa eu separar aqui, porque tem bastante coisa aqui. Vamos lá. O pessoal está animado. Olha, a gente tem alguns feedbacks. O Léo Boita disse o seguinte: eu estive testando o banco de dados Firebird 3.0 na Saving Cloud e funciona, além de ter um suporte muito bom. Obrigado, Léo, pelo feedback. O Fernando Couto também passou, ele falou que tem em São Paulo, né, ele utiliza o Firebird 3, mais Apache, mais API, PHP e app web. É muito rápido, ele tem clientes no Brasil inteiro. Então, até respondendo o Bruno Franco, né, que estava com a dúvida dele, tá aí, então, um feedback importante para você, Bruno. O Fagner fez a seguinte pergunta: daria para elencar 5 vantagens do Firebird 4 sobre o 2.5? Nossa, tem várias vantagens, tá? A primeira delas, replicação. Firebird 2.5 passa longe de ter replicação nativa, né? Replicação eu já testei, fiz vários testes de replicação, coloquei vídeo no canal, tudo. Então, vou tentar pensar em 5 aqui, tá? Replicação, a utilização de window functions está muito legal dentro do Firebird 4. E, cara, por mais que você veja assim, é só um parâmetro, é só um recurso novo. Não é, cara, não é. Tem muito relatório que eu consigo fazer. Curva ABC, por exemplo, é um dos relatórios que eu consigo fazer que fica inviável fazer de outra forma, usando só SQL, por exemplo, no Firebird 3 para trás,
certo? O Firebird 2.5 para trás. Com a utilização de Window Functions, com o Select você consegue fazer 2.5 para trás. Para ficar performático, é só com PSQL, certo? Então você precisa ter mais conhecimento aí. O Window Functions resolve isso rápido. Então, vamos lá. Replicação, Window Functions, a velocidade do otimizador melhorou, a interpretação do otimizador. Isso porque eu já cheguei a fazer testes. Por exemplo, a mesma consulta quando você utiliza... sabe quando você faz assim, select asterisco from qualquer tabela, where 2 pontos, parâmetro igual a S, end, código maior que não sei o que, sabe? Então, você coloca um parâmetro que é solicitado em tela para o usuário no meio de uma instrução de where. Isso no 2.5 é mais lento do que no 4.0. No 2.5, ele acaba fazendo uma leitura de todos os registros da tabela, independente de quantos tenha. No 4.0, se não me engano é isso, tá? No 4.0, ele faz a leitura só daqueles registros que você filtrou, mesmo que você tenha um parâmetro que é digitado pelo usuário. Então faz total diferença você ter... só o fato de migrar pode ter consulta que passe a ficar rápida do nada, sabe? Só do nada não, né? Depois da migração. Então, vamos lá, foram 3. Falei de replicação, de window function, de velocidade do otimizador, velocidade de tráfego de rede ficou muito mais rápido, principalmente por conta de tratamento de campo nulo, campo blob, melhorou bastante em relação a campo nulo, na verdade, campo varchar, melhorou bastante o tráfego de rede. Se você está em ambiente local, você não sente tanta diferença, mas em nuvem faz total diferença. Isso, na verdade, veio do 3.0 em diante, certo? Que eles conseguiram monitorar a quantidade de mensagens que trafegava na rede entre o cliente e o server. No 2.5 era uma quantidade lá. No 3.0 diminuiu muito essa quantidade e começou a ficar mais silencioso o Firebird, vamos dizer assim. Então, se ele tem que fazer menos viagens na rede, ele consegue, com inclusive quantidade de dados menores, ele consegue trabalhar mais rápido, né? Então foram 4, né? Mais uma, deixa eu ver. Espera aí que eu vou lembrar. O Léo Boita disse o seguinte, ele falou que a velocidade é absurdamente maior entre essas versões. Então, já tem um feedback aqui. Então, já realmente, a velocidade do otimizador ela ficou muito maior, tanto em otimização de consulta quanto em rede. Que mais? Tem mais, cara. Deixa eu ver se eu lembro de alguma aqui. Eu cheguei a fazer eu faço vídeos direto no canal, né? Sobre velocidade, principalmente. Achei. Uma das coisas que tem, que aumenta bastante, que dá uma vantagem muito maior no Firebird 4.0, e essa não existe na 3.0 nenhuma anterior, que é a redução de lock conflict. Quem aí já passou com o problema de lock conflict, que é aquela situação onde você tem um registro que está sendo utilizado, vem outra máquina e tenta atualizar ele fala assim, erro porque o registro está sendo utilizado pela transação número tal. Então, isso acontece em algumas situações, principalmente quem trabalha com produto, saldo de estoque, alguma coisa assim, atualização de dados do cliente que vem de 2 máquinas separadas. Então, o Firebird 4.0 tem uma nova característica lá, um novo parâmetro, inclusive no Firebird.conf, que por padrão, na hora que ele tenta gravar, ele espera um pouquinho. E isso é diferente da transação, tá? Existe transação que espera e existe agora esse novo recurso que ele faz, se eu não me engano, por padrão, são 10 tentativas de gravação, dando um espacinho de tempo entre uma e outra. Então, se o registro está sendo utilizado, ele tenta gravar. Opa, está sendo utilizado? Então espera um pouquinho. Tenta de novo, espera um pouquinho, tenta de novo, por 10 vezes. Só então que ele vai exibir o erro. Se, por acaso, o registro for liberado nesse prazo, então o registro é gravado, certo? Então, você pode começar a ter muita melhoria em relação ao lock conflict só pelo fato de mudar para o Firebird 4.0. E isso aí é uma dor de cabeça, cara, que às vezes a pessoa tem que mudar toda a estrutura do banco de dados só para poder resolver isso, certo? Já no 4.0 pode ser que não seja necessário. Então, inclusive, lá foram 5 mesmo. Inclusive, o Fernando Couto disse que quando ele migrou da 2.5 para 3, ele teve um aumento considerável de performance. Então, imagine se ele migrar para 4.0.
Vai ter um aumento muito maior, Firebird está sempre Fernando. melhorando em performance, né? Sempre melhorando. E aí, é aquele negócio que eu comentei há pouco tempo, aqui na live ainda, que assim, por mais que você tenha índice criado no seu banco, por mais que você tenha o Firebird.conf otimizado, por mais que você tenha um servidor parrudo, se você não escrever suas consultas de forma correta, você vai sofrer com lentidão. E o otimizador do Firebird está sempre melhorando, então ele começa a interpretar algumas coisas de forma diferente, inclusive, eu acabei de lembrar de mais uma, ele interpreta junções, por exemplo, você escreveu lá left join e mandou rodar, só que no Firebird 4.0 existe uma inteligência de que ele identifica se é realmente necessário ser left join ou pode ser um join, certo? Então, claro que muda o resultado dependendo da situação, mas só se ele identificar que o resultado seria o mesmo e seria mais rápido com um ou com outro, ele vai interpretar de forma diferente. Na verdade, utilizando o join, utilizando left ou left e join, que seria o inner join, aí nisso ele vai identificar qual que é a melhor situação para rodar naquela consulta. Isso acontece no Firebird 4.0, então foram 6. Olha lá, mais do que 5. E tem mais pergunta aqui do pessoal. Vamos para mais um. Marcelo Vidal mandou o seguinte: consigo salvar no Firebird arquivos tipo XLS, doc e PDF? Consegue sim. Isso também é feito em campo tipo blob. O tipo blob ele é separado em dois tipos, ou dois subtipos, que é o binário e o texto. Tipo texto é principalmente arquivo XML de NFE, ou bula de medicamento, que é gravar o texto puro lá e o texto é muito grande, então você grava lá dentro. Campo blob, subtipo binário, é justamente para todo outro tipo de arquivo, seja imagem, PDF, docx, XLS, qualquer coisa, exe, você pode gravar tudo dentro do blob tipo binário, subtipo binário, né? Aí basta você fazer a leitura desse arquivo de alguma forma, através da sua aplicação, aí depende da linguagem de programação, componente que você usa, mas precisa fazer a leitura desse arquivo de forma que você consiga fazer essa gravação no campo blob, certo? Mas a ideia é usar o blob subtipo binário, aí você vai conseguir. Maravilha. Vamos ver aqui, tem mais questões aqui do pessoal. Vamos ver aqui. Só um minutinho, pessoal, para você que está acompanhando o nosso bate-papo. A gente já falou do bônus de hoje. Temos 2 bônus disponíveis, que são esses que eu vou colocar na tela agora para vocês. Os 2 bônus de hoje. Bônus 1, carrega e ganha R$100. Você carrega R$100 e ganha R$100 de bônus para testar em novo ambiente Firebird. Se você não fez nenhuma recarga e está testando, está no 14 dias de teste grátis, você pode também utilizar. E o bônus 2, que é você carrega R$150 e ganha R$150 para testes em ambientes novos, tá? Do Firebird. E o bônus é válido até amanhã, sexta-feira, às 7 horas da noite. Então já chame o nosso comercial aqui na descrição e vamos tirar aí suas dúvidas, vamos fazer o carregamento. As nossas vendedoras estão aqui embaixo no nosso prédio esperando o seu contato. É muito importante que vocês participem com a gente. O Jonas mandou a seguinte pergunta. Vamos lá. Em relação à segurança para acesso ao banco de dados, posso acessar simplesmente com o endereço do host, user, password, ou a Saving Cloud tem algum tipo de acesso seguro via SSH? Com relação a host, você tem 2 possibilidades, até onde eu sei, tá? Eu vou falar um pouco sobre o que eu sei do ambiente, mas vamos lá. Você consegue fazer o acesso pelo host ou você pode criar um IP público para você e esse IP vai ser fixo, certo? Então esse IP você pode definir lá, você não escolhe qual mas você pode definir que você quer e ele gera um IP público para você, a partir daí você pode utilizar, inclusive ele passa a ser um pouco mais rápido, porque com o host ele passa por uma parte interna, não sei explicar exatamente, dos servidores da Saving Cloud para poder identificar onde é que está a máquina, certo? O container. Eu sei que, não sei se as informações que eu vou te passar aqui vão te ajudar, tá? Mas vamos lá. Eu sei que existe possibilidade de você acessar através de porta SSH, inclusive, se quiser até compartilhar minha tela aqui, Marcos, por favor. Tem uma opção aqui, ó,
SFTP/porta SSH. Você pode tentar fazer alguma configuração aqui. Agora, uma coisa que precisa ficar clara aqui, que é importante, é o seguinte. Dentro de cada container, você tem essa opção aqui, ó, SSH. Se você clica aqui e acessa, você tem acesso ao shell do Linux. Se você conhece de Linux, você está em casa, porque aqui você vai conseguir executar qualquer comando diretamente no Linux, sem problema nenhum. Então, se você quer configurar uma porta para poder ser aberta, um firewall, qualquer coisa assim, você pode fazer isso daqui, através do SSH se você domina. Eu não domino, certo? Ainda assim, tem algumas configurações que você pode utilizar aqui, ó. Por exemplo, aqui, se eu não me engano, configurações. Você tem, ó, acesso a SSH, então você pode, creio que dá sim para fazer, tá? Pelas informações que tem aqui. Você consegue fazer algumas coisas aqui, ó, adicionar a chave pública SSH, então creio que você vai conseguir. Endpoints, tem aqui, ó, então, por esse acesso de node aqui, ó, desse host que a gente tem, ele transfere da porta 131.88 para a porta 3050 Firebird. Então, tudo isso é configurável, certo? Então, você não precisa liberar, você libera uma porta dentro do servidor, mas na interface externa para a internet você libera uma outra, a que você quiser, e aí você pode adicionar aqui algumas coisas. Assim, isso até onde eu já explorei aqui no ambiente, tá? Mas eu creio que vai dar certo, sim. Maravilha, gente. Então, Edson Gregório, nós vamos chegando ao fim do nosso bate-papo hoje aqui. Quer acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Bom, vou aproveitar aqui, é o seguinte, a gente falou bastante sobre performance, inclusive, né, o meu foco no canal do MQFS é falar sobre linguagem SQL e PSQL voltado para performance, tanto que os vídeos que eu posto é sempre vendo qual é o jeito mais rápido de fazer tal coisa, alguma coisa assim. Só que, assim, o que fica no vídeo fica muito disperso, né, nos vídeos do canal, fica muito disperso. Agora, tem um evento que eu estou criando, que na verdade criei esse evento, que ele vai acontecer a partir do dia 4 do mês que vem, 4 de abril, certo? Esse evento é totalmente gratuito e online e eu vou mostrar o passo a passo de uma consulta lenta para ir transformando ela de uma forma mais performática utilizando SQL e aí mostrando por que em algumas situações a gente precisa ir para PSQL para poder obter mais performance. Então, vão ser 3 dias de evento totalmente online e gratuito. Aí eu vou deixar o link aqui para as pessoas poderem fazer a inscrição. Por favor. Que é a semana rumo ao 10x, que é uma semana onde a gente observa os passos que a gente precisa ter para poder obter pelo menos 10 vezes mais performance nas nossas consultas. Então, que nem eu falei, você tem Firebird.conf configurado, que nem o caso do nosso amigo, não lembro o nome agora, mas falou aqui hoje na live. Cara, eu tenho um servidor que tem 4 GB de RAM, chega a 1,5, mesmo com o Firebird.conf otimizado, ele começa a ficar lento. Por quê? A chance é gigantesca de que o problema pode estar na forma com que você escreve as consultas ou até mesmo na indexação delas. Então, o evento é justamente para isso, para a gente poder matar esses problemas, certo? Matar pela raiz para você poder aprender a analisar as suas consultas daqui para frente para poder acabar com o problema de performance. Beleza? Então, tá aí, tá feito o convite. Está disponível no site também? mqfs.com.br? Tá disponível? Então, para você que está acompanhando aí, o site da comunidade Meu Querido Firebird SQL, de Edson Gregório, está aqui na tela. Acesse lá, gente, e se inscreva no evento. Inclusive, depois no final aqui do nosso bate-papo com o Edson, a gente vai colocar aqui na descrição o link certinho e tudo mais. Tá certo? Beleza. mqfs.com.br, menu evento, aí você já vai cair na parte de inscrição lá. Maravilha. Bom, eu agradeço você mais uma vez por estar aqui. Foi o meu guru, foi o primeiro aí primeiro especialista que eu pude entrevistar aqui na Saving Cloud. É um prazer receber você de volta aqui, tá, Edson? Obrigado mais uma vez e esperamos contar mais outras vezes. Com certeza. Precisando, a gente está por aí. Cara, a comunidade do Firebird, ela vem crescendo bastante e é justamente por conta dessa ajuda mútua que a gente faz, né? Então, precisando qualquer coisa, a gente está sempre por aí. Maravilha. Lembrando, obrigado pela sua participação. Até o próximo evento. Valeu. Valeu, pessoal. E o pessoal que está participando aqui do nosso bate-papo, que vai chegando ao fim, a gente, claro, agradece toda a interatividade de vocês através aqui dos nossos comentários e chat ao lado.
Lembrando que o nosso evento é um oferecimento da Tech Guru, a sua comunidade tech. Muito importante que você, aqui embaixo, a gente reuniu os grupos de Firebird que já estão disponíveis para você participar. Então, clica aqui no link na descrição, tem WhatsApp, tem Facebook, tem Reddit, tem Telegram. Já vai lá, já se inscreva através desse convite e participe do nosso grupo, tá certo? É muito importante. É importante também que você resgate o seu bônus, tá? Para você que está aqui acompanhando o nosso bate-papo, você está criando um ambiente novo, está testando o ambiente, quer fazer o carregamento, se interessou, seja para Firebird 2.5, 4, enfim, a versão que você preferir. Claro, a gente sempre fala para você escolher, né, a versão mais atual, porque é a que você vai obter maior desempenho e tudo mais, que foi algo que o próprio Gregório trouxe aqui no nosso bate-papo de hoje. Então, aí os bônus para você. Então, você carrega R$100 e esses R$100 você pode utilizar em qualquer ambiente, tá, gente? Mas o bônus que você ganha, que é o Plus, né, que é o mais 100, é só para testar em ambiente novo Firebird. E a mesma coisa para o bônus 2, que são os R$150 de carregamento e o bônus de 150. Lembrando que esse bônus é válido até essa sexta-feira, dia 18, tá certo? E aqui na descrição nós temos o link disponível para você entrar em contato por WhatsApp com as nossas meninas aqui, nossas vendedoras do comercial, tá certo? E só para você que não entendeu ainda o que é a nossa comunidade tech, a Tech Guru, eu separei aqui um videozinho rapidinho para você conferir. Então, confira aí. Muito bom. Lembrando que o nosso evento fica inteiro na íntegra aqui no nosso canal. Você pode conferir depois on demand aqui. E os recortes vão aqui para nossa página no YouTube e também no nosso canal da Tech Guru no YouTube, tá bom? É só buscar por Tech Guru Oficial que você encontra. A gente agradece, então, a sua participação, a sua presença aqui no nosso evento de hoje, pedindo que você siga as nossas redes sociais, todas @SavingCloud, se inscreva no canal e deixe o seu gostei aqui no nosso vídeo de hoje. E também vá até as redes sociais da Tech Guru, @TechGuruOficial, e o site que é techguru.com.br. Vai lá, ó, acessa aí o link que aparece na sua tela e conheça a sua comunidade tech. Tudo aqui na descrição, tá certo, gente? Obrigado pela participação, pela companhia de todos, e a gente se vê num próximo evento. Até lá!